certo? Acompanhe a mensagem olhando a sua Bíblia. Vamos lá, João capítulo 6, João capítulo 6, a partir do versículo 26. Está escrito assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. 27. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos deste pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Aleluia. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. É bom nós destacarmos aqui que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo quem escreveu João, aqui no livro de João, relata episódios da vida de Jesus que defendem um tema principal. Jesus Cristo é o Filho de Deus que oferece a vida aos que creem nele. Jesus é o Filho de Deus que dá vida aos que creem nele. Jesus é aquele que tem a autoridade para perdoar pecados, perdoar aqueles que estão voltados, que estavam nas trevas, que estavam debaixo do jugo do pecado. Quando Jesus diz que é o pão da vida, significa que é Ele quem dá vida espiritual e eterna ao homem. Somente Ele pode oferecer, providenciar, prover vida eterna aos que estavam mortos em seus delitos, em seus pecados. Somente Jesus pode dar vida a você e eu. Somente Jesus pode dar vida ao homem, à mulher que está morto, que está morta em seus pecados, em seus delitos. Efésios capítulo 2, versículo 1,
a gente tem, né, essa declaração, essa confirmação. Vamos abrir lá, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Como eu falei aqui no início, sempre conferindo aí na sua Bíblia para ver se o que está sendo pregado realmente está na palavra do Senhor. Olha lá que está escrito: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Somente Jesus pode dar vida aos que estão mortos na desobediência, aos que estão mortos por causa do pecado. E aí, a gente vê essa declaração de que somente Ele pode nos dar a vida eterna, de que somente Ele pode nos salvar durante durante a leitura de toda a palavra do Senhor. Quando você lê a Bíblia, você vê essa declaração. Jesus é o único que pode nos salvar. O interessante que nessa leitura que nós fizemos, Jesus declara aí: eu sou o pão da vida. Vamos ver aí quantas vezes ele declara isso. Versículo 35 ele diz: eu sou o pão da vida. Aí a gente vê novamente no versículo 48: eu sou o pão da vida. Segunda vez, não é? E aí no versículo 51 a gente vê: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Somente Ele pode nos salvar, somente Ele pode nos curar, somente Ele pode nos libertar de todo pecado, de toda maldição, não é? E o interessante é que quando ele fala aí: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, é a primeira vez que ele declara, né, neste livro de João, o nome, né, que o próprio Deus falou para Moisés. Quando Moisés fala assim: quando me perguntarem o nome do Deus que me enviou, quem é o Deus que me enviou, Deus pega e fala assim: diga, eu sou. E aí Jesus agora declara: eu sou. Eu sou. Você vai ver aí Jesus declarando em João capítulo 8, versículo 12, eu sou. 10, versículo 1, versículo 9, o João capítulo 10, versículo 11, versículo 14, João capítulo 11, versículo 25, versículo 14, ele declarando: eu sou, eu sou. E além disso, o Evangelho de Jesus, escrito por João, declara que Jesus, como Filho de Deus, oferece a vida aos que creem nele. João 20, 31, que diz: estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. João capítulo 20, versículo 31. João capítulo 20, versículo 31. Ele é o Filho de Deus que veio para nos dar vida. No entanto, para que tenhamos vida que Ele veio nos dar, é necessário que creiamos nele. E além disso, Ele se apresenta da seguinte forma também ao longo deste livro de João. Além de declarar: eu sou o pão da vida, Ele também declara: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Jesus voltou a falar ao povo: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Em terceiro lugar, ele fala: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, não é?
João capítulo 10, versículo 9 diz: eu sou a porta, quem entrará por mim será salvo. A porta da salvação. Entrará e sairá e encontrará pasto. Em quarto lugar, ele diz que também é o bom pastor. O bom pastor. João capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Glórias a Deus. Então a gente vê aí, ele é o pão da vida, ele é a porta da salvação, ele é o bom pastor, né? E também é a luz do mundo. E continua, ele também é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Ele também é o caminho, a verdade, a vida, o único caminho para a salvação. João 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Somente através dele alcançamos a salvação. E também nós sabemos que Jesus é a videira. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Cada afirmação que a gente viu aqui, Jesus falando que é o pão da vida, que é a luz do mundo, que é a porta, né? Que é o bom pastor, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus afirmando que é a videira verdadeira. Cada uma dessas afirmações mostra que ele veio para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Cada afirmação dessa mostra que somente através dele alcançamos a vida eterna. Que quando cremos nele, passamos a viver de acordo com a palavra dele, de acordo com a vontade dele, temos acesso ao trono da graça, ao trono do Pai. E além de afirmar, né, o que ele veio fazer por nós, afirma quem ele é. Ele é o próprio Deus. A capacidade que ele tem de nos oferecer tantas coisas, esta capacidade dele ser o pão vivo que desceu do céu, dele ser a porta da salvação, dele ser a luz do mundo, não é? Dele ser o caminho, a verdade, a vida, dele ser a videira, dele ser o bom pastor, esta capacidade dele ser tantas coisas e nos oferecer tantas coisas, é devido dele, é porque ele é o verdadeiro e único Deus. E isso mostra também que ele não nasceu, não é? Ele não foi criado, ele não foi feito, ele é o próprio eu sou. Tudo se fez por causa dele, por intermédio dele. Aleluia. Aleluia. Nós devemos crer no único eu sou para termos a vida eterna. João 8:24 diz o seguinte: foi por isso que eu disse que vocês morreram em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou, lá de cima, morrerão em seus pecados. Se nós não crermos que ele é o eu sou, nós morreremos em nossos pecados. Então, quando nós cremos,
somos ressuscitados, somos transformados, somos feitos novas criaturas. Jesus passa a viver em nós, nasce em nossos corações e assim passamos a ter uma nova vida. Passamos a viver algo novo. Aleluia. Temos promessas de coisas grandes, coisas maravilhosas. Aleluia. Temos promessas de coisas infinitas e eternas. E aí é por isso que Deus tem colocado em nossos corações que 2021 é o ano da provisão, porque 2021 é o ano de nós nos encontrarmos, nos aprofundarmos, de nos relacionarmos cada vez mais com o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo que desceu do céu é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pão significa provisão, já falamos aqui. Glória a Deus, aleluia. E esta provisão é a vida eterna. Ele nos provê a vida eterna. E o interessante é que esta leitura que a gente fez aqui, João capítulo 6, do versículo 26 ao versículo 35, essa leitura é de uma passagem, de uma conversa de Jesus com os judeus após a realização do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica aqueles pães, faz aquele milagre e depois, de ter feito o milagre, ele atravessa o mar e o povo descobre para onde ele foi e vai atrás. No entanto, quando o povo vai atrás de Jesus, eles não vão atrás das coisas espirituais, eles vão atrás das coisas materiais. Infelizmente, tem muitas pessoas seguindo a Jesus por causa das coisas materiais. O povo viu a multiplicação dos pães, o povo foi alimentado e quando perceberam que Jesus, saiu dali, descobriram para onde ele foi e o povo foi atrás por causa das coisas materiais. Quando Jesus vai, Jesus atravessa o mar da Galileia, vai rumo a Cafarnaum, o povo vai atrás de Jesus por causa das coisas materiais. No versículo 2, você vê que a grande multidão continuava a seguir a Jesus porque viram os sinais milagrosos que Jesus havia realizado. Nós sabemos muitos milagres que o Senhor Jesus realizou. Todos os sinais que ele realizou no meio daquele povo. A fama do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se espalhava no meio do povo por causa dos sinais. Muitos iam atrás de Jesus por causa do que ele poderia oferecer, não espiritualmente, mas materialmente. Inclusive esta multidão, este povo para o qual Jesus declarou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, mostrando para eles que o mais importante não era alimentar a carne, mas o espiritual. Ter com Jesus, ter com o Senhor um relacionamento, garantindo assim a salvação da alma deles. O acesso, à vida eterna ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha lá o que diz o versículo 26. Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entendem os sinais, mas porque lhes dei alimento. Tem muita gente querendo Jesus por causa do alimento, ou seja, por causa das coisas materiais. Por que você está assistindo este culto?
Por que você está ouvindo esta pregação? Por que você resolveu cultuar a Deus com a gente hoje? Por que você está ouvindo a rádio neste momento, assistindo aqui no YouTube? Por que você está aqui com a gente? Qual é a motivação para você estar cultuando agora, ouvindo esta mensagem, assistindo aqui no YouTube, ouvindo na rádio? É para Jesus abrir as portas de emprego para sua família? A motivação é a cura de alguma enfermidade? A motivação é a mudança do seu cativeiro financeiro? Qual é a motivação? Tem muita gente buscando pregações, indo de igreja em igreja, culto em culto, por causa das coisas materiais e não por causa do dono dos milagres. Muitos estavam ali por causa dos milagres que Jesus fazia e não por causa de Jesus, que é o dono dos milagres. Então, este momento, eu convido você a refletir a sua motivação de buscar, de estar aqui agora com a gente, cultuando. Será que é a motivação certa? Será que você está buscando o certo? Ou você só tem se preocupado com as coisas materiais? No entanto, a gente vê aqui que por mais que eles fossem atrás de Jesus, buscando o material, por mais que eles estivessem ali motivados de forma errada, Jesus não deixou de fazer milagre. Jesus não deixou de realizar milagre. Jesus não deixou de acolher aquelas pessoas. Jesus não deixou de amar aquela multidão. Jesus não deixou de ministrar a verdade para aquele povo. Jesus não virou as costas para aquele povo. Olha lá, Marcos capítulo 6, versículo 34 diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 34, o mesmo milagre, mesmo o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, né? Antes de realizar a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus diz, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Por mais que o povo fosse ali atrás das bênçãos materiais, dos milagres, né? Por mais que o povo estivesse buscando coisas materiais, Jesus olhava para aquele povo e via um povo, né? Via ovelhas sem pastor. Via um povo que precisava ser ensinado. Via um povo que precisava ser amado. Via um povo que precisava conhecer a verdade. Olha lá, Mateus capítulo 14, versículo 14. Também antes de realizar aí este mesmo milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Não deixou de realizar milagres. Lucas capítulo 9, versículo 11. As multidões descobriram o seu paradeiro e o seguiram. E ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. Jesus se compadeceu daquele povo, cuidou deles.
amou aquele povo, ensinou a verdade. Por mais que a motivação para buscar a Jesus não deva ser os milagres materiais, não é? As bênçãos materiais, por mais que esta não seja, por mais que a motivação correta seja ir até Jesus, querendo, né, ter com ele um relacionamento e não as bênçãos materiais, por mais que você vá até o Senhor, né, esquecendo disso, Ele vai olhar para você e dizer: não posso virar as costas para a necessidade daquele dali, daquela dali, porque Ele vê em você a maior necessidade do ser humano, que é a salvação da nossa alma, a cura da nossa alma, a libertação da nossa alma, a libertação da nossa mente. Ele vê em nós a necessidade de termos com Ele um relacionamento íntimo, um relacionamento onde nós somos curados, libertos e transformados. Ele jamais vai rejeitar, jamais vai expulsar aqueles que vão até Ele. Sempre há um lugar especial para cada um de nós na grama verde do Senhor. Marcos capítulo 6, versículo 39, eu gosto muito disso. Lá, antes de acontecer a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Por mais que a gente vá até o Senhor Jesus pela motivação errada, por mais que a gente vá buscando só as bênçãos materiais, Ele olha para a gente e fala: este ainda precisa conhecer a verdade. Tem lugar para ele na grama verde. Aleluia. Tem lugar para ele aqui na minha grama verde. Eu pergunto para você: quais são as suas maiores necessidades neste momento? Quais são as suas maiores necessidades? Olhe para dentro de você. Quais são as suas maiores necessidades? Jesus se importa. Oh, glória a Deus. Jesus se importa com cada uma delas. Jesus quer suprir cada uma delas, pois Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a nossa provisão espiritual. E Ele também se importa com as nossas necessidades. Aleluia. Sejam elas espirituais ou materiais. Aleluia. No entanto, não podemos esquecer que o principal interesse de Jesus, como pão vivo, como pão da vida, como provisão espiritual, é justamente a nossa salvação e o nosso relacionamento com Ele. O versículo 27 de João 6 diz: não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Tem muita gente buscando somente as coisas materiais e por isso não mudam de vida. Tem muita gente que está parada, que não consegue crescer, que não consegue sair do lugar, porque não para de buscar apenas as coisas materiais. Você pode observar, Jesus jamais vai rejeitar, jamais vai expulsar alguém de sua presença.
mas a motivação errada nos leva para longe de Jesus. Muitos desta multidão aqui só viveu o milagre de 5 pães e 2 peixes, porque não foram capazes de aceitar esta pregação, esta mensagem de que a nossa maior necessidade é a espiritual, que o foco de Jesus é o nosso relacionamento com Ele, é a nossa salvação. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao versículo 33 diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Olha aí, Deus não fecha os olhos para as nossas necessidades físicas, materiais também. Não é necessário que fiquemos tão preocupados, tão ansiosos por causa disso. Aí o versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Apesar de reconhecer as nossas necessidades físicas e materiais, Jesus quer, na verdade, repito, em primeiro lugar, Ele quer que conheçamos e que desfrutemos do pão da vida. Porque se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aquele que come do pão da vida, viverá para sempre. Aleluia. João 6,51. Glória a Deus. O que significa comer o pão da vida? O que significa comer do pão da vida? Significa crer em Jesus e considerá-lo como fonte pessoal de vida. Nós não podemos procurar Jesus apenas para suprir as nossas necessidades materiais, mas devemos confiar nele, como o salmista diz lá, no Salmo 37, versículo 5. Ele diz: confia no Senhor, entregue o seu caminho nele, e o mais ele fará. Aleluia. Comer do pão da vida é se entregar por completo, se jogar nos braços do Senhor. Glória a Deus. É você se jogar sem se preocupar na queda, porque você sabe que não haverá queda, porque os braços dele estarão lá para te acolher, para te segurar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode comer do pão da vida? Meu Deus. Que tremendo. Olha lá o que está escrito em João 6,37. Contudo, aqueles que o Pai me dá, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Uma pessoa não pode comer do pão da vida a menos que vá a Cristo. Só Ele é o nosso mediador só Ele é o nosso mediador. Só Ele pode nos levar a Deus. Só Ele pode nos dar a salvação. E ninguém pode ir a Cristo a não ser que seja dado a Ele por meio do Pai. É o que acabamos de ler aqui. João 6,44 diz: pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Somos levados até Jesus pelo Pai por meio da pregação do Evangelho. O convite para comer do pão da vida se estende a todo o mundo, e não é a um grupo seleto, não. É a este convite para o pão da vida é dado a todos nós, a
toda a humanidade, através da pregação do Evangelho. No entanto, muitos rejeitam este convite. Muitos rejeitam este convite. Mas Deus quer que todos vivam este milagre. Ele quer que todos nós experimentemos, Ele quer que todos nós vivemos este milagre. Ele quer que todos tenhamos acesso e desfrutemos do amor de Cristo. João 3, versículo 17 diz o seguinte: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Então o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. O desejo de Deus é que todos nós comamos do pão da vida. Mas muitos rejeitam. Muitos não querem. Muitos não aceitam esta palavra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue no mundo no momento oportuno. Observe que aí no versículo 6 diz: Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Todos. Mas repito, muitos rejeitam essa maravilhosa graça. Muitos rejeitam este maravilhoso convite. E o mais interessante é que no último dia, no dia do arrebatamento da igreja, o pão da vida também concederá que todos nós que nos alimentamos dele sejamos ressuscitados, para que sejamos semelhantes a ele. Olha o versículo 39 de João capítulo 6. Olha o que vai acontecer comigo, com você, que comemos, que aceitamos esta mensagem, que aceitamos este convite, que aceitamos o pão da vida. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Filipenses 3, 21 diz o seguinte também: Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Aleluia! Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Sabe o que isso significa? Que aquele que comer do pão da vida, aquele que aceitar esta palavra, aquele que aceitar o convite de estar com Ele, não viverá mais as dores da carne. Sabe essa enfermidade que te incomoda há tanto tempo? Naquele dia, o seu corpo será liberto de toda e qualquer tipo de enfermidade. Eu e a pastora Glaucia
teremos a nossa visão, porque o nosso corpo será glorificado, não teremos mais a limitação da cegueira, não é? Você não terá mais nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de defeito, porque seremos ressuscitados e teremos os nossos corpos glorificados, porque experimentamos, vivemos e comemos do pão da vida, vivemos com o pão da vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus tremendo e poderoso. Ai, Jesus. Comer do pão da vida significa crer plenamente em Cristo e reconhecer, né? Reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Não é apenas experimentar, Glória a Deus. porque tem gente que experimenta e sai. Não experimente apenas. Não coma apenas alguns pedacinhos e vá embora. Porque às vezes a gente experimenta uma comida, não é? Fala, não gostei. E deixa para lá. Jesus não é apenas para ser experimentado, não é para apenas desfrutarmos um pouquinho, alguns dias e irmos embora, não. Olha lá o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 5. Alguns apenas só experimentam, e infelizmente estes que experimentam e vão embora, olha só o que a Bíblia diz a respeito deles. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. Infelizmente, estes que experimentam e vão embora, apenas provam. A Bíblia está dizendo que é impossível trazê-los ao arrependimento. Oh, Jesus. Meu Deus. No entanto, você que verdadeiramente come do pão da vida, não apenas prova, mas come, você jamais terá fome. Aleluia. Jamais terá fome e jamais será abandonado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha lá, a gente vê no final aí de João capítulo 6, no versículo 66, a gente vê o seguinte: neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Tinham muitos seguindo a Jesus. Muitos estavam seguindo a Jesus. Mas você vê aí no versículo 60 de João 6, que eles falam: esta palavra é muito dura para aceitar. Esta palavra é muito dura. Provaram do pão da vida e disseram: não gostei deste pão, não gostei desta comida. Infelizmente tem muita gente provando e dizendo: não gostei desta comida, Meu Deus. não gostei deste pão, e rejeitam a salvação de suas almas, rejeitam o convite para a vida eterna ao lado do Senhor. Ao serem confrontados com a palavra, ao serem confrontados pela palavra, mostrando a eles o verdadeiro motivo pelo qual deveriam estar seguindo a Jesus, eles falam: esta palavra é muito dura, este pão não gostei dele, rejeito a salvação da minha alma, vou embora. Eu pergunto a você: você faz parte dos que estão voltando atrás? Você faz parte dos que apenas provam o pão da vida? Ou você faz parte daquele que realmente se alimenta com o pão da vida? Você quer apenas os benefícios?
Você quer apenas os benefícios de servir a Jesus? Ou você quer também... Ou você quer servi-lo por completo, não só provando dos benefícios, não só vivendo os benefícios, mas também carregando a sua cruz. Jesus diz, aquele que quer, aquele que quer viver da vida eterna, aquele que quer ter acesso ao reino de Deus, pegue a sua cruz e siga-me, ou seja, renuncie à sua própria carne. Assuma o compromisso da fé, renunciando a si mesmo. Tem gente que não quer renunciar à carne, tem gente que não quer renunciar a si mesmo, tem gente que não quer carregar a cruz, mas quer viver os benefícios do Evangelho. Você é um verdadeiro discípulo, faz parte daquele que do grupo daquele que não rejeita a mensagem da cruz? Ou você faz parte daqueles que querem só experimentar e viver os benefícios? Porque os verdadeiros discípulos sabem que somente Jesus pode oferecer a vida eterna. Olha lá, João 6, versículo 67. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Versículo 68, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Jesus não está preocupado se é uma multidão que está o seguindo. Jesus não está preocupado se a igreja está lotada, se o templo está lotado, se tem uma multidão seguindo a ele. Ele está preocupado se esta multidão, se todos que estão nesta multidão realmente estão crendo nele, realmente estão buscando com ele um relacionamento, ou se estão atrás apenas dos milagres, se estão apenas atrás dos benefícios do Evangelho. Você responderia como Pedro respondeu, para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, eu ir embora com este povo de jeito nenhum. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você consegue responder como Pedro? Senhor, rejeito a minha carne, renuncio às minhas vontades, eu quero carregar a minha cruz, porque de perto do Senhor não saio, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Jesus, concluindo, Jesus se preocupa com cada uma de nossas necessidades. Aleluia. Jesus sabe cada uma de suas necessidades. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe o que dói aí. Jesus sabe da sua dor. Jesus sabe de cada momento, de cada segundo de sua vida. Ele conhece tudo. Como o Senhor é bom. Aleluia. No entanto, é necessário que você esteja diante dele, perto dele, buscando a ele, não por causa da sua dor, não por causa, não por causa do medo de ir para o inferno, porque tem muita gente também com medo de ir para o inferno. Ele não quer que você busque a ele porque você tem medo de ir para o inferno, ou porque você quer um milagre, ou porque você quer uma porta aberta, mas ele quer que você o busque, porque você reconhece que somente Ele é capaz de amar você. Somente Ele
conhece cada detalhezinho de sua vida. João capítulo 6, 57 diz: eu vivo por causa do Pai. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Não vamos nos alimentar daquilo que Ele nos dá, daquilo que Ele nos dá, dos benefícios, das bênçãos. Não vamos nos alimentar dessas coisas apenas. Vamos nos alimentar do próprio Senhor Jesus, que nos dá vida, que nos dá alegria, que nos dá, que nos dá a felicidade, a alegria de viver. Vamos viver por causa dEle, vamos viver nele, vamos viver através do amor dEle. Muito mais das bênçãos precisamos do abençoador, do dono das bênçãos. Mais do que seu marido, mais do que sua esposa, mais do que sua mãe, mais do que seu pai. Ele conhece cada detalhe de sua alma, de sua mente, de seu coração. E Ele diz: filho, venha aos meus braços, confie em mim, se entregue por completo, tenha comigo um relacionamento, na mesa tem pão, pode se alimentar e você viverá eternamente ao meu lado. Este é o verdadeiro Natal, não é? Aleluia, glória a Deus. O dia que decidimos e falamos: a partir de hoje vou me alimentar do pão da vida. A partir de hoje, vou ter com Cristo um relacionamento de intimidade. A partir de hoje, vou buscar o abençoador e não apenas as bênçãos. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu não sei... Pronto? Eu não sei o hino todo, mas realmente o irmão, acho que foi o Ismael que pediu, para eu cantar Rude Cruz. Eu não sei o hino todo, mas com uma mensagem tão linda como essa, é a nossa declaração para hoje, A gente tem que meditar nessa letra. E eu estou louvando a Deus aqui desde o dia 21 de setembro de 2008. Eu descobri o que é me alimentar de verdade do pão da vida. Glória a Deus. Aonde ninguém mais pode tocar, aonde ninguém mais conhece. Às vezes a gente quer falar, A gente está se sentindo mal, triste por qualquer coisa, mas às vezes os sentimentos que a gente mesmo não consegue expressar. Quantas vezes a gente fica sem palavras? Vai falar para o próprio marido, para a mãe, para quem quer que seja, e às vezes a pessoa fala: eu não estou conseguindo te entender direito. Você não está conseguindo se fazer entender. O que você está querendo dizer? E Jesus sabe, Jesus entende até a nossa lágrima. Se as pessoas à nossa volta muitas vezes não estão conseguindo nos entender, que conhecer é uma coisa, mas entender às vezes não dá. Elas não são incompetentes, elas não nos amam menos, mas é que elas são humanas e limitadas como nós também. E aí, quando eu não consigo me expressar nem para o meu marido, ou às vezes eu até consigo, mas ele não sabe o que fazer. Às vezes a mãe não sabe o que fazer. Às vezes a gente ouve alguém falar, mas não sabe como ajudar. Quando alguém está de luto, por exemplo, como nós temos visto essa semana, estamos orando pelos irmãos que estão sofrendo, o que a gente vai dizer? Eu já vi pessoas que chegam num velório sem saber o que dizer, tadinhas. Às vezes fala assim: oi, e aí, tudo bem? Como é que você fala? Como é que você pergunta? Quando a pessoa vê, a pessoa já perguntou. Por quê? Pela limitação.
pela falha. Nós somos totalmente falíveis. Como é que a gente vai chegar numa situação dessa, cumprimentar a pessoa e perguntar: oi, tudo bem? Vai no automático. E aquilo que a gente não sabe dizer, aquilo que a gente não consegue dizer, a gente fica calado, mas Jesus vai lá e diz. Jesus entende a nossa lágrima. Então, realmente, esse refrão vai ficar na minha cabeça pro resto do dia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olha que lindo. Eu prometo que um dia eu vou cantar esse hino todo aqui, tá? Não vou falar o dia, vocês não fiquem me cobrando não, senão aí bloqueia. Mas a gente canta, viu, meu irmão? Um dia eu vou aprender ele aqui, aí eu vou cantar, tá bom? Porque realmente você tem razão. A mensagem foi toda, né? Se a gente pudesse botar um hino de fundo nessa mensagem, seria esse, né? Eu falei Ismael, mas é Misael, né, meu amigo? Deus abençoe. Eu vou cantar ele. Amém. E olha, é lindo o que Deus faz, né? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou orar. Depois dá para trazer a Isadora aqui ou não? Deixa para outro dia? Vamos deixar para outro dia. Vamos deixar para outro dia, gente. Pastor falou, tá falado, né? Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigada, Pai, porque muitos já nasceram no lar cristão e estão firmes na caminhada. Estão de pé, mesmo que muitas vezes tenham fraquejado, mas o Senhor é fiel. E obrigada, Senhor, porque um dia, como muitos como eu, um dia se converteram a Ti, há 12, há 15, há 5, há 1 ano, há 2, não importa. Mas nós estamos aprendendo a nos alimentarmos desse pão maravilhoso, porque é um pão completo. Meu Deus, nós comparando, é lógico que não tem comparação, mas só para ilustrar. Meu Deus, nós estamos em um mundo onde estamos cheios de doenças, de bactérias, de tantas coisas. E aí, Pai, a gente vê suplementos, mais e mais vitaminas, tem que juntar isso com aquilo, tem que fazer assim, para ver se a gente fica mais forte. Mas a Tua palavra, um tempo como esse, 1 hora, 1h30 ou mais, nos imuniza por completo. Cura as feridas, sara a alma, fortalece para tudo que nós precisamos, Pai. E é tão maravilhoso servir a Ti, servir a um Deus poderoso, aleluia, que às vezes a gente não quer falar, não precisa falar, porque o Senhor interpreta as nossas lágrimas, aleluia. Meu Deus, como é maravilhoso estar amparado por Ti, chorar e saber que o Senhor vai ouvir, que o Senhor vai entender. Glórias a Ti, aleluia. Obrigada, obrigada. Nunca mais, Senhor, nós teremos fome. Se estamos na Tua presença, se estamos experimentando desse banquete diário, nós não temos, não é um alimento que estraga, não é um alimento que precisa armazenar numa geladeira, que se falta energia, acabou, não tem como comer. Não, Senhor, as Sagradas Escrituras estão aí e para quem enxerga, se falta energia a gente não consegue ler, mas se falta energia você também não consegue ouvir, mesmo que tenha. Às vezes está ali num celular, se o celular tiver um pouco de bateria você consegue ouvir a palavra.
num audiolivro, numa Bíblia em áudio, mas quando nós estamos, Senhor, alicerçados na Tua palavra, lendo, meditando, nos alimentando, podem faltar todos os recursos de uma vez, mas a palavra está no coração, a palavra está na mente, e o Senhor, o Teu próprio Espírito, nos lembra, aleluia, o Teu próprio Espírito nos lembra de tantas promessas que o Senhor nos faz. Meu Deus, quanto amor! Meu Deus, que amor é esse? Senhor, nós nem merecemos. Nós somos falhos, pecadores. Nós não Te amamos o suficiente. Não demonstramos o suficiente, mas o Senhor decidiu nos amar. E nos ama, Senhor, de uma maneira tão profunda que não tem como descrever. Obrigada. Louvado, engrandecido seja o Teu santo nome. Ai, Senhor, que lindo, que maravilhoso é sentir a Tua presença, é Te servir. Aleluia. Obrigada, Deus. Louvado, engrandecido seja o Teu santo nome. Assim nós oramos, Pai querido e amado, e Te agradecemos em nome de Jesus.